tudo bem com você? Eu me chamo Fabi, aqui do canal Fabi de Dan Crochê. E olha só que peça linda que a gente vai fazer aqui nesse passo a passo. Essa aqui é uma bolsa super linda, prática, uma bolsa do dia a dia, onde com apenas um único novelo de fio de malha, você vai conseguir fazer. Aqui eu usei o fio de malha da Fischer na cor manteiga, uma cor super linda. Amei trabalhar com esse fio, ele é muito fantástico. Usei também 2 argolas articuladas e corrente para eu poder colocar uma alça. Então vamos lá para o nosso passo a passo? Ah, lembrando que a agulha que eu utilizei aqui é a agulha número 6, tá bom? Para a gente fazer essa carteira, nós vamos fazer um cordão de correntinha inicial. Trava aqui o nozinho. E vamos fazer aqui 15 correntinhas. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 e 15. 15 correntinhas. Fazer as correntinhas de forma que não fique muito apertado, que ela fique assim, ó, né? Folgadinhas. A partir da terceira correntinha, nós vamos introduzir a agulha. Então, vamos contar 1, 2, na terceira correntinha, a gente entra com a agulha e faz um ponto baixo. Agora, a gente vai trabalhar ponto baixo em cada correntinha dessa daqui. Então, em cada correntinha, a gente entra com a agulha e faz ponto baixo até chegar aqui na nossa última correntinha. Cheguei aqui no finalzinho da minha última correntinha e vai ficando assim nosso trabalho. Quando chegar aqui na última pontinho de base, onde você entrou e fez o último ponto, você vai colocar mais 3 pontos aqui dentro. Então, vamos contar aqui. 1, 2, vamos aproveitar escondendo já esse fiozinho ali, um pedacinho dele. E 3. Desse jeito aqui, ficando com 4 pontos dentro desse mesmo pontinho de base. Então, temos 1, 2, 3 e 4. Agora, a gente segue colocando pontos baixos aqui do outro lado. Próximo pontinho de base, eu costumo dizer que fica fundinho com fundinho. Olha, o ponto tá aqui, desse outro lado. Então, no fundinho dele, você entra e faz o seu ponto. Desse jeito. Vai para o próximo e faz a mesma coisa. Até chegar ali no finalzinho de novo, no nosso último ponto. Cheguei aqui no meu penúltimo ponto, olha. Meu último ponto é aqui, ó. Na hora que eu colocar esse ponto aqui, você vai perceber que essa lateralzinha, olha, ele vai ficar mais retinha, tá? Então, não pare antes, pare sempre aqui, ó, no último pontinho, ok? Vou contar quantos pontos eu vou ficar até eu chegar aqui, tá? Então, vou contar aqui, ó, desde esse último ponto aqui dos 4, vou contar com ele. Então, conta sempre aqui por cima ou conta por baixo aqui, que dá pra ver os pontos certinho. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 e 14, ok? Então, 14 pontos. Agora, a gente vai fazer a mesma coisa que nós fizemos aqui, ó, nessa voltinha, com 4 pontos dentro do mesmo pontinho de base, a gente vai colocar aqui também, ó, 4 pontos dentro do mesmo pontinho de base. Só que agora, aqui desse lado, a gente vai fazer apenas 2 pontos, para poder fechar aqui a nossa volta. Por quê? Temos esse primeiro ponto que colocamos aqui agora, e temos esse ponto, esse primeiro ponto aqui, ó, onde nós começamos. Então, já temos 2. Para inteirar os 4 pontos, a gente vai colocar apenas 2, ok? Então, vai ficar, ó, 1, 2, 3, e o quarto ponto já tá aqui. Ele fica aqui bem deitadinho aqui assim, ó, mas ele já está ali, tá bom? Feito isso, você vai tirar o seu fio da agulha. Por trás, você vai entrar dentro dessa alcinha, que fica logo aqui aparente, ó. Vai pegar o fiozinho que você tirou da agulha e vai colocar no gancho da agulha.
Pronto, posicionou no gancho da agulha, você leva para trás, ok? Arruma assim direitinho, olha. Pronto, olha o fechamento, que legal como que fica. Agora, você vai entrar no mesmo lugarzinho onde você levou o fiozinho para trás, vai, ó, soltei ali da agulha de novo, entro aqui pela frente com a agulha, pego a laçadinha do novelo e trago para frente. Agora eu abraço essa laçadinha que eu levei para trás e faço uma corrente. É como se eu já estivesse fazendo aqui o meu primeiro ponto baixo. Vamos seguir aqui na sequência, nessa partezinha reta, aqui assim, ó, vamos colocar ponto sobre ponto, até a gente chegar aqui, ó, no primeiro dos 4 pontos que nós colocamos dentro desse pontinho de base. Eu vou colocar aqui os meus pontos baixos aqui, ó, um em cima de cada um desse pontinho de base. E quando chegar ali no finalzinho, eu volto para a gente poder fazer esse entorninho ali no canto. Cheguei aqui no final, aqui ó, no meu primeiro ponto dos 4 da minha curvinha. Então, agora eu vou dobrar os pontos. Ou seja, esses 4 pontos aqui vai virar 8. Dentro de cada um pontinho desse daqui de base, eu vou colocar 2 pontos baixos. Ó, coloquei 2 pontos aqui dentro desse primeiro pontinho de base. Vou para o próximo, vou colocar 2 pontos. Vou para o próximo, ó, tô fazendo a curvinha. Vou colocar 2 pontos. E vou para o último, ó, o último dos 4, tá vendo? Ele tá aqui dentro desse buraquinho, ó, então no último dos 4, eu coloco mais 2 pontos. Então, se eu for contar aqui, eu tenho que ter 8 pontos. Então, vamos ver? Ó, 2, 4, 6 e 8, ok? Feita a curvinha, olha como que vai ficando aqui essa curvinha, tá? Volto novamente a colocar apenas um ponto nessa parte reta. Nessa parte reta aqui, volto a colocar mais de novo um ponto, até eu chegar de novo aqui, ó, no primeiro ponto dos meus 4 aqui do outro lado, que aí eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz aqui, ok? Então, eu vou adiantar aqui essa partezinha reta, enquanto você faz a sua, e eu volto ali no comecinho da próxima curva pra gente fazer junto. Cheguei aqui, ó, no meu primeiro ponto dos 4, tá? E aqui a gente vai fazer novamente o duetinho. Vai colocar 2 pontinhos baixos dentro de cada pontinho de base, até inteirar 8 pontos. Então, já temos 4, eu fiz 2 aqui, 4. Agora, vou para o bloquinho de 6, inteirar os 6 pontos, ó, coloquei 2 pontos. E a minha última alça, que ela tá bem escondidinha aqui, assim, ó, minha última alça. Coloco 2 pontos. Muito bem. 2, 4, 6, 8. Terminei de fazer os 8 pontos, vou fechar a carreira. Arrumo assim, para poder ficar certinho. Solto o fio da agulha, mesma coisa que fechamos a carreira de baixo. Vou aqui, ó, o meu ponto está aqui. Então, essa laçadinha do ladinho dele aqui, ó, põe a agulha de trás para frente, embaixo das 2 alças. Coloco o meu fio no gancho da agulha e levo lá para trás, tá? Pronto, carreira fechada. E aqui tá a base, uma base oval de 2 carreiras, para poder nós subirmos, então, o corpinho da nossa bolsinha, ok? Para a gente subir agora o corpinho da nossa bolsinha, a gente vai trabalhar pegando apenas nessa alcinha de fora, tá? Vamos fazer uma carreirinha de ponto baixo, pegando apenas nessa alcinha de fora. Aqui, já no começo, como que a gente vai fazer? Para já ficar uma alcinha. Se você observar aqui, ó, esse fiozinho que você levou lá para trás,
ele tem duas partes aqui, ó. Então, você vai entrar com a agulha no meio dele, separa ele assim com a mão para poder ficar mais fácil para você ver, ó. Tá vendo? Entra no meio dele, abraça o fiozinho que levou lá para trás, puxa a laçadinha do novelo e traz para frente e sobe uma corrente. E vai ficando desse jeito aqui, ó. Já sobra essa alcinha para poder ficar igualzinho às outras. Agora, sempre pegando na alcinha de fora, ó, entra no meio da corrente e pega a alcinha de fora e faz um ponto baixo. Tranquila essa carreira, tá? A gente vai subir agora o corpinho da bolsa, toda essa carreira em ponto baixo. Na hora que chegar aqui na curvinha, coloca um pontinho só em cada pontinho desse de base, não aumenta, não faz nada. Coloca apenas um pontinho. E aí a gente vai seguindo, então, criando agora a parede da nossa peça para poder subir, para fazer o corpo da bolsa. Então, vai seguindo, colocando apenas um pontinho baixo em cada pontinho de base. Aí já ajusta ele assim, ó. Tá vendo? Que aí ele já fica formando uma paredinha. E aqui na curva, olha, mesma coisa. Coloca apenas um pontinho em cada pontinho de base. Vai moldando, né? Porque a gente está trabalhando com malha, então a gente precisa fazer, moldar, né? O nosso ponto, a nossa carreira, para que ela já vai ficando no lugarzinho certinho que ela precisa ficar. Olha lá como é que vai ficando a curvinha, tá? Então, vou fazer a minha até chegar ali no finalzinho e eu já volto. Cheguei aqui no finalzinho da minha carreira. Agora, a gente vai fechar, mesma forma que a gente fechou nas carreiras anteriores. Ó, acho o ponto, aqui está o ponto, eu vou entrar debaixo dessas duas alcinhas. Vou pegar aqui o meu fio e vou levar ele lá para trás. Desse jeito. Aqui pode deixar assim, folgadinho, porque aí já vai servir de alça para a próxima, na hora que vier fechando a carreira, para a gente fazer o ponto, ok? Agora, eu vou fazer o seguinte. Nós vamos fazer agora o corpinho da nossa bolsa, colocando 2 pontos baixos dentro do mesmo pontinho de base. Vamos pular um e no seguinte, 2 pontinhos. Assim, ó. Vou entrar aqui, ó, no meu primeiro pontinho de base, ó. Não tirei o fiozinho, eu só levei o fiozinho para trás. Vou entrar dentro do meu primeiro pontinho de base, vou puxar o fiozinho e vou fazer meu primeiro ponto. Vou entrar novamente no mesmo lugar e vou fazer meu segundo ponto. 2 pontinhos assim. Vou pular esse ponto de base e no seguinte eu vou colocar 2 pontinhos baixos no mesmo lugar. Assim. Pula um, vai no seguinte. Então, a nossa carreira, todas as nossas carreiras, vai se resumir dessa forma. Faz um duetinho de ponto baixo, pula um de base, no seguinte você vai e repete novamente a mesma coisa. Assim, tá? Então, eu vou fazer até chegar aqui para mostrar como que a gente vai fechar a carreira, para a gente poder fazer as próximas e aí as demais vai ser a mesma coisa. Cheguei aqui no finalzinho da minha carreira. Olha, vai ficando desse jeitinho aqui, ó. Tá? Fazendo pontinho, 2 pontinhos no mesmo ponto de base, pula um, vai pro próximo e vai ficando dessa forma aqui. Agora, pra gente fechar a carreira, vamos fazer a mesma coisa. Ó, essa alcinha, aqui tá o ponto, ó, a base do ponto. Então, essa alcinha aqui em cima, ó, põe o fio no gancho da agulha, leva lá para trás. Agora, nós vamos trabalhar alternado. Por exemplo, nós vamos trabalhar aqui, ó. Nessa alça, vamos pular aqui o meio, esses 2 pontos, no meio desses 2 pontos baixos,
e vamos fazer sempre no intervalo de um bloquinho e outro, ok? Então, ó, esse aqui é o intervalo desses dois bloquinhos de 2 pontos baixos. Então, a gente vai entrar dentro dessa alça que a gente levou lá para trás, ó, ajusta aqui um pouquinho, laçou, veio para frente e fez uma corrente. No mesmo lugar você entra e faz o seu segundo pontinho. Desse jeito. Vai pular, ó, no meio desses 2 pontos aqui, ó, você vai pular e vai para o intervalo entre um bloco e outro. Então, só se atentar a esse detalhe, que agora a gente faz sempre no intervalo. As demais carreiras também, você vai fazer a mesma coisa. Vai fechar e vai iniciar sempre pela alcinha de onde você fechou. E aí, cada ponto vai ficar no meio do intervalo. Os bloquinhos de 2 vai ficar sempre intercalado com o bloquinho de 2 da carreira de baixo. Desse jeito aqui, ó, ele vai formando uma florzinha. Bem bonitinho esse ponto, básico, muito simples, mas fica muito bonitinho, tá? Então, não tem mistério, olha, pula um ponto de base, se você não tá entendendo que é no intervalo dos 2 blocos, continua fazendo a mesma coisa, ó, pula um ponto de base, vai pro seguinte, porque ele vai cair exatamente no intervalo dos 2, ó, pula um, vai pro seguinte, ok? E a gente vai fazer isso aqui por aproximadamente, deixa eu ver se minha fita métrica está aqui, não está. Eu vou subir aqui a quantidade de carreiras e eu vou dizer para você mais ou menos a quantidade de carreiras que a gente vai subir. Mas a gente não vai subir muito essa peça não, porque ela vai ter uma tampa, uma aba. Então, para ela não ficar muito alta, eu creio que em torno aí de uns 14 centímetros, 15, estourando, já vai estar num tamanho muito bacana. Então, eu vou subir aqui as minhas carreiras e eu já volto para mostrar para você. Subi aqui, então, as minhas quantidades de carreiras. Pela fita métrica, ela tá dando, pegando nessa carreirinha de baixo aqui, ó, da base, tá dando 16 centímetros. Das carreirinhas do ponto fantasia, tá dando 15 centímetros, tá? Então, até a minha primeira carreirinha aqui, tá dando 16 centímetros, tá numa altura bacana. Deu um total de 13 carreiras, contando a partir, deixa eu ver aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Então, contando a partir dessa primeira carreirinha de base aqui que a gente fez em ponto baixo, tá? Então, ela vai ficando dessa forma aqui, uma altura bem bacana. Cheguei aqui no finalzinho e agora a gente vai fazer um fechamento um pouquinho diferente. Na verdade, é praticamente quase a mesma coisa, só que a gente vai fazer essa carreira aqui agora em ponto baixíssimo. Então, eu vou entrar aqui, ó, nessa alcinha aqui que a gente levou para trás, olha, se a gente olhar, ela tem 2 alças, que é justamente essas 2 alças aqui. A gente vai entrar no meio dessas 2. Vou abraçar o fiozinho que eu levei para trás e vou puxar o fio do novelo aqui para frente, fazendo um ponto, tá? Só puxei a laçadinha para frente, joguei ele cá para frente. Agora, só nessa alcinha de fora aqui, ó, no meio da corrente, a gente vai pegar só essas assim, a gente vai fazer uma carreirinha de ponto baixíssimo, que eu laço e já passo para a alça que está dentro da agulha. Vou para o próximo, entro, laço e já passo por dentro da alça que está na agulha. Então, a gente vai fazer essa carreira em ponto baixíssimo por toda a boca da bolsa, para a gente poder, então, fazer essa carreirinha de acabamento. Vai ficando assim, ó, a beiradinha da bolsa, tá? Então, eu vou adiantar aqui, vou rodar até chegar aqui no finalzinho, no último ponto. Ótimo. Cheguei aqui no finalzinho, né, da carreirinha, onde a gente começou aqui a peça. E ela vai ficando desse jeitinho aqui, ó, tá? Ó. Aqui essa extensão da bolsa. Agora, a gente vai cortar aqui o fio para poder fazer um acabamento, porque a aba da bolsa, a gente vai fazer ela separada e depois iremos costurar aqui, tá? Então, mesma coisa, ó, corta e puxa o fiozinho para frente. Agora, a gente vai localizar essa primeira alça de corrente aqui, ó. Vamos entrar embaixo dela, trazer o fiozinho todo aqui para frente
E vamos fazer aqui a última corrente. Mesma coisa, ó. Pegando aqui no meio dessa correntinha, pela parte de dentro da bolsa, olha. Você entra numa alcinha, entra na outra e sai bem aqui, ó, no meio da corrente. Laça, deixa eu só escapou aqui. Laça o fiozinho e traz o fiozinho aqui para dentro da bolsa, desse jeito. Aí você arruma, ajeita direitinho para poder a corrente ficar parecida com as outras, tá? E agora você vem fazendo aqui um acabamento aqui dentro. Então você vai pegar esse fiozinho e vai passar ele por dentro dos outros fiozinhos aqui da parte de dentro da peça e vai escondendo ele uma boa distância. Vai escondendo ele aqui uma boa distância até ele se afastar dali da onde a gente puxou, né, da parte de dentro da bolsa, para que ele não solte, tá? Depois a gente faz os acabamentos, corta os fios lá por dentro da bolsa, tá? E ela vai ficando assim, tá? Ficou exatamente isso aqui. Depois é só ajustar direitinho os pontinhos, porque aqui a gente está trabalhando com malha, então a gente tem que ajustar para ela ficar, então, legalzinha. Bolsa pronta. Primeira parte da bolsa pronta, olhando assim, parece umas florzinhas, né? Esse pontinho é muito básico, bem simples mesmo para quem está começando a fazer bolsa, para poder já ir pegando o jeito com o fio de malha, já ir trabalhando. E é isso. Então, agora a gente vai fazer a abinha da nossa bolsa. Para a gente fazer a aba da nossa bolsa, nós vamos fazer um cordãozinho de corrente. Ó, o ezinho inicial, sempre, né, quando vai começar o cordãozinho de corrente, eu gosto de começar assim, o ezinho inicial. Trava aqui o nozinho e eu vou fazer aqui 1, 2, 3, 4, 5 correntes. 5 correntinhas. Vou voltar aqui, ó, na primeira, na segunda, na terceira correntinha, vou voltar fazendo um pontinho baixo. E vou fazendo mais 2 pontinhos baixos aqui, até eu chegar aqui, ó, na minha última correntinha. Deu um total de 4 pontos aqui, tá? Agora eu vou rodar, igualzinho a gente começou ali a nossa base, o nosso fundo da nossa bolsa, mesma coisa, olha. Vou colocar mais 3 pontos aqui dentro desse pontinho de base, para inteirar 4 pontos no mesmo lugar. Então, já tenho um ali, agora vou fazer o segundo, o terceiro e o quarto. Pronto, coloquei 4 pontinhos baixos dentro do mesmo pontinho de base e fez essa voltinha assim. E agora eu continuo colocando aqui os meus pontos, ó, nesses outros 3 aqui, ó, 1, 2, 3. Então, vou colocar aqui, ó, 1, 2. E aproveito já para ir escondendo aqui esse fiozinho para fazer um arremate. Ó, e o terceiro pontinho. Pronto, ficando aqui a nossa basezinha. Deixa eu já cortar esse fiozinho, que eu já escondi ele ali. Pronto. Cortei esse fiozinho, já deixei limpa a peça. Ok, feito isso, olha, a gente vai virar a peça. Dentro desse primeiro pontinho de base, eu vou entrar e vou fazer um ponto baixo. No próximo, vou fazer outro ponto baixo. E vou repetir aqui os 3 pontos baixos que formam a minha parte reta. Porque aqui, ó, começa a fazer o meu redondinho, que é aqueles 4 pontos que eu coloquei aqui. A regra é a mesma que nós fizemos lá no fundinho da bolsa. Olha, chegou aqui nos 4 pontos, a gente vai dobrar. Então, a gente vai colocar 2 pontos baixos em cada pontinho de base. Então, se nessa curvinha, na carreira de baixo, eu tinha 4 pontos, agora nessa carreirinha de cima, eu vou ter 8 pontos. Então, eu já tenho 2, 4, 6, e aqui tá meu último pontinho para eu fazer o meu duetinho. 8 pontos. E agora eu sigo colocando os 3 pontos que nós colocamos reto aqui no comecinho. Olha, aqui tem um, aqui tem o segundo e o terceiro é bem aqui nessa pontinha aqui, ó, que você pega essas 2 alcinhas, que aí ele vai continuar ficando retinho aqui nessa lateral.
Olha que legal que vai ficando aqui. Vamos virar novamente a peça. Agora eu vou, ó, mesma coisa, ó, entro no primeiro pontinho de base, vou fazer um ponto baixo. Só que agora eu vou fazer uma e duas correntinhas, ó, fiz um ponto baixo, fiz duas correntes, vou pular um pontinho de base e vou no seguinte. E vou fazer um ponto baixo, formando uma alcinha aqui. Vou fazer 3 correntinhas, vou pular um pontinho de base e vou no seguinte. Vou fazer mais uma alça. 3 correntinhas, pula um pontinho de base e vou no seguinte, fazendo ponto baixo. 3 correntinhas, pula um pontinho, pula não, agora aqui a gente vai usar essa alça aqui para ser a minha alça central, porque eu tô bem aqui no meio, ó, da minha peça, então eu não vou pular pontinho nenhum, ó, vou fazer um ponto baixo logo na sequência, tá vendo? Agora eu continuo fazendo o que eu estava fazendo, eu pulo um ponto de base e vou no seguinte. Deixa eu soltar meu fio. 3 correntinhas, pulo um ponto de base e vou no seguinte. 3 correntinhas, pulo um ponto de base e vou para o meu último ponto. E faço um ponto baixo, ok? Então, a gente ficou com 3 alças de cada lado, ó, 1, 2, 3, 1, 2, 3 e uma alça central, certo? Agora, a gente vai virar o trabalho. Deixa eu soltar o fio. Agora, a gente vai virar o trabalho e vamos trabalhar, então, aqui a última carreirinha dessa nossa abinha. A última não, a penúltima. Então, eu vou fazer um ponto baixo aqui dentro, ó, dessa primeira alça, ó. Lacei, fiz um baixo. Vou erguer aqui minha laçadinha e vou dar a laçada, vou entrar uma vez e vou tirar um ponto pela metade. Vou laçar e vou entrar novamente, ó. Vou laçar e vou tirar um ponto pela metade, ou seja, estou tirando só essas 2 alcinhas aqui, ó. Tudo bem? Laço e tiro tudo, ok? Eu fechei 3 pontos altos juntos, tá? Vou fazer aqui 2 correntes. Vou vir para a próxima alça e vou fazer a mesma coisa, ó. Dei a laçada, entro, tiro apenas 2 alcinhas. Laço e faço a mesma coisa mais 2 vezes, até atingir 3 pontos pela metade. Agora eu laço e fecho tudo junto. Faço 2 correntes e vou para a próxima alça. E repito a mesma coisa. Faço 3 vezes, né? 3 pontos pela metade, laço e fecho tudo junto. Agora eu vou fazer 2 correntes e vou para minha alça central. Na minha alça central eu vou fazer como se fosse um leque, tá? Então eu vou fazer isso aqui 2 vezes. Então vou fazer a primeira vez, olha, os 3 pontos fechados pela metade. Pronto, fechei tudo pela metade, agora eu laço e fecho tudo. Vou fazer aqui 3 correntinhas e vou voltar no mesmo espacinho. E vou fazer de novo essa quantidade de pontos que eu fiz aí no comecinho. Deixa eu só soltar a minha linha. Então, fiz uma vez, 2 e a terceira vez. Pronto. 3 pontos fechados pela metade, laço, tiro tudo. Agora eu volto fazendo aquelas 2 correntinhas que eu tava fazendo aqui de separação. Então, 2 correntes, venho nessa alcinha, faço 1, faço 2 e faço 3 pela metade. Laço e fecho tudo. 2 correntes, vou para a próxima alça e faço a mesma coisa. Deixa eu soltar o fio. Faço agora 2 correntes e vou para o minha última alça. Faço 1, 2
e 3 pela metade. E fecho tudo. E vai ficando assim a nossa abinha aqui. Agora, para eu poder fazer igualzinho tá aqui, ó, no comecinho, percebe que ele tá deitadinho? Eu vou fazer apenas uma corrente, vou vir aqui, ó, bem no cantinho da beiradinha do ponto e vou fazer um ponto baixíssimo, para ele ficar curvadinho assim, igual ficou do outro lado, ok? Feito isso agora, eu vou virar assim, ó, não vou virar o trabalho, eu vou só, do jeito que eu tava, eu vou trabalhar agora aqui, ó, desse lado, tá? Vou subir uma corrente e vou colocar pontos baixos aqui nesses espacinhos, ó. Bem aqui no primeiro espacinho, ó. Nesse espacinho aqui dessa alcinha. Então, aí você vai olhando, porque os espacinhos você só vai preencher eles para poder fazer uma carreirinha de ponto baixo reto aqui, nivelando essa pontinha aqui, tá? Então, aonde tem um espacinho, você vai colocando um ponto baixo. Ó, espacinho aqui, até chegar aqui, ó, nessa ponta desses 3 pontos que a gente fechou junto. Olha lá como que vai ficando. Agora, você vai seguindo, colocando pontinho, ó, aqui nessa pontinha eu coloquei 2, ó, no mesmo lugar. Agora aqui, ó, vou colocar um ponto, vou colocar mais um ponto, porque agora eu quero fechar essa lateralzinha todinha, fazendo um acabamento aqui em cima. Ó, bem aqui em cima da corrente, vou colocar mais um ponto. Desse espaço aqui, ó, vou colocar um ponto e vou colocar um aqui. Então, em cada correntinha, vai receber um ponto baixo. Se você viu que ficou repuxando, você pode colocar 2 pontos no mesmo lugar, não tem problema, tá? É só para poder a base ficar retinha assim, tá? Nossa abinha aqui. Então, aqui dentro vai um ponto e aí você vai rodando dessa forma até chegar novamente aqui onde a gente começou, tá? Muito bem, cheguei aqui no finalzinho, aonde eu comecei. Só um detalhezinho aqui, ó, nesse lequinho da carreira de baixo, aqui dentro daquela alça de 3 correntes que a gente tinha feito na carreira anterior, aqui a gente vai colocar 5 pontos baixos, tá? Para poder formar essa curvinha e esse biquinho ao mesmo tempo aqui, tá bom? Então, cheguei aqui no finalzinho. Agora, para a gente poder colocar a nossa aba na bolsa, a gente vai fazer o seguinte, ó. Vai posicionar, você vai escolher qual lado da sua bolsa que você quer que fique para frente, tá? E aí você vai colocar assim, ó, e vai medir ela desse jeitinho aqui. Deixa eu só posicionar esse fiozinho aqui para frente. Porque a gente vai fechar ela fazendo um ponto baixíssimo. Então, eu vou entrar aqui, ó, eu medi aqui, ideal você usar uns marcadores, tá? Para poder prender ali do outro lado, para poder ficar a mesma distância dos dois lados. Então, eu vou entrar aqui, ó, pegando apenas uma alça dessa minha trança, eu vou lá embaixo, vou pegar o meu fio, deixa eu só diminuir ele aqui um pouquinho, ele ficou grande, ó, e vou fazer um ponto baixíssimo, passando por dentro da alça. Prendi o meu primeiro ponto, agora fica mais fácil para você fazer os demais, ó. Vou entrar lá na alça da bolsa, lá na carreira da bolsa, ó, pegando só uma alcinha. Vou pegar uma alcinha do lado de cá da minha aba, vou laçar o fio do novelo e passei por dentro de uma. Viro a agulha para poder passar dentro da outra e eu passo dentro da alça que tá na agulha, ok? Então, ó, entra lá na alcinha da bolsa, aí vai para a próxima alça aqui, ó. Pega ela, pega o fio do novelo e passa por dentro dela. Vira a agulha, passa dentro da alça da bolsa, do fiozinho, e passa dentro da alça que tá na agulha. E aí, você vai fazer isso até chegar aqui no finalzinho. Só tomar cuidado para você não entrar no mesmo lugar, tá? Onde você já entrou anteriormente. Cada corrente você faz esse movimento. Então, vai para o próximo.
e vai fechando assim a sua bolsa, vai colocando, né, vai prendendo a aba na bolsa. Não aperta muito para não ficar repuxando a sua alça, tá? O segredo de trabalhar com malha é exatamente esse, é você não fazer os pontos muito apertado, porque aí a sua bolsa não fica repuxando, não fica torta. E vai ficando assim, ó, esse acabamento aqui em cima da aba da bolsa. Então, já tô chegando aqui no meu finalzinho do meu último ponto, ó. Peguei bem aqui. Para eu fazer o último ponto, eu vou pegar embaixo dos dois, tá? Igualzinho eu peguei aqui no começo. Então, vou pegar aqui embaixo dos dois pontos da minha aba e vou fazer o baixíssimo. Faço uma corrente, corto o fio. E agora eu puxo esse fio para cima e puxo ele assim um pouquinho, para ele travar ali, tá? Agora, pelo lado da frente da bolsa, olha, você vai só posicionar a sua aba e vai colocar um botãozinho imantado, aquele costurável aqui por dentro. Ou você pode fechar de outra forma. Pode fazer um tasselzinho decorativo, colocar aqui. Pode fazer uma florzinha e colocar aqui. Pode colocar um botão, que aí aproveita essa alça aqui da aba da bolsa para servir de gancho para fechar, tá? Aquele fiozinho que a gente finalizou aqui, ó, que a gente cortou, vai fazer o mesmo procedimento do acabamento. Você vai aqui por dentro da bolsa, trazer ele aqui para dentro da bolsa e vem escondendo ele aqui por baixo dos fiozinhos, tá? Vai fazendo desse jeito. Aí vai escondendo todo esse aqui, depois você corta, tá? Então, ajeita. Deixa eu só erguer aqui um pouquinho a câmera para você ver a peça, ok? E ela vai ficando dessa forma. Ficou uma gracinha essa aba, formatinho de coraçãozinho, ficou muito bonitinha, tá? E aqui, as sugestões de fechamento são um ponto, um tassel. Você pode colocar botão imantável costurado, tá? Você costura ele aqui por baixo, uma parte, costura outra parte na bolsa, tá ok? E é isso. Aqui então está finalizada a nossa peça. Coloquei aqui um tasselzinho decorativo para poder fechar a boquinha da bolsa, que ele passa aqui por dentro, olha. E aí a gente abre a bolsa, volta ele aqui por dentro dessa alça. E aí a gente fecha a nossa bolsa, tá? Deixa eu arrumar aqui direitinho. E aqui, para poder dar um contexto de uma alça, eu coloquei uma argolinha articulada, daquelas argolinhas aqui, ó, que abre, tá? Que abre aqui, ó, tá? Uma argolinha articulada. Encaixei aqui essa alça de corrente, tá? Para poder deixar, então, a nossa bolsa com esse ar de charme, né? A peça, que eu achei ficou muito bacana. E ficou desse jeito. E aqui então tá finalizada a nossa peça. Eu espero que vocês gostem, tá? Muito obrigado por me acompanhar nessa aula e até a nossa próxima aula. Um super abraço para todo mundo. Quem ainda não me segue no canal, quero convidar a seguir, tá? Compartilhar esse vídeo para quem tá aprendendo a fazer bolsas agora. Essa é uma bolsa para iniciante, tá bom? E um abraço para todo mundo.